há uma coisa que é preciso tratar, e é dramático. A gente descobre, o problema é esse. Quando a gente vai fazendo pesquisa de forma continuada, a gente vai descobrindo coisas que às vezes preferia não ver, mas as evidências científicas se mostram. O que foi que aconteceu? Depois a gente vai analisar, né? A gente vê na hora, não entende direito, vai estudar, pesquisar, conversar e chegar a essa conclusão. Consequências indesejadas do processo de redemocratização brasileiro. Eu diria que esse é um clássico da pintura, é a criança do planejamento, foi jogada fora junto com a água suja da bacia da tecnoburocracia autoritária. Tudo que em determinado momento, da redemocratização para cá, era considerado tecnoburocracia, foi jogado fora. E no meio disso jogaram o planejamento também. O Brasil foi um dos países que mais planejou no mundo na época, a partir principalmente do governo de Juscelino Kubitschek, com a figura lendária de Celso Furtado. Então, houve um desmantelamento. O governo Fernando Henrique, você precisa atribuir ao governo Fernando Henrique. Eu não vi os historiadores fazerem isso ainda. Foi Fernando Henrique que acabou com a Sudene. Acabou, extinguiu a Sudene. Depois foi reconduzida com todo um drama, reinstalada. Extinção aqui em Pernambuco da FIDEM e decadência do CONDEP. Juntaram os dois e depois ficou numa situação de decadência. A extinção da MTU, eu estou vendo Pedro Sérgio aqui, Pedro Sérgio participou, foi talvez a instituição de transporte mais avançada do Brasil, não foi, Pedro Sérgio? Destruída, sumiu, desapareceu. A irrelevância do planejamento da prefeitura sumiu em determinado momento. Quer dizer, tudo isso que foi que no governo passado cometeram o cúmulo de extinguir o Ministério do Planejamento. Nesse agora foi retomado. Então, o que foi que aconteceu? O desaparecimento do planejamento público no Brasil, no Estado, no município. Sumiu. A gente precisa restabelecer isso. E como? Pernambuco já foi pioneiro. Pernambuco formulou em meados do século XX, com a criação do CODEP, que era o anterior ao CONDEP, era a Comissão de Desenvolvimento de Pernambuco, e a consultoria do lendário Padre Lebré, dominicano, todos os precursores da Sudene. A Sudene foi criada em 1959, se eu não me engano, isso aí é de 52, 54, do qual se poderia chamar de esse modelo industrial portuário. Está ali o Padre Lebré, fazendo a apresentação do plano dele. Criou a Comissão de Desenvolvimento Econômico, isso é Agamenon Magalhães, de 52. Então, o que foi que aconteceu? Um breve histórico da linha do tempo de desenvolvimento de Pernambuco. Lá na década de 50, CODEP Padre Lebré institui, desenha, traça o arcabouço do que seria esse modelo de desenvolvimento que nós chamamos de industrial portuário, cuja a joia da coroa, a cereja do bolo, foi o Complexo Industrial Portuário de Suape. Grande realização de todos os governadores a partir de Heraldo Gueiros. Isso vai até o final do século. No século XXI, aquele modelo que foi traçado, se vocês se deram o trabalho de ler, eu recomendo que o façam, o relatório do Padre Lebré, ele fala de refinaria, de ferrovia, de montadora, de siderúrgica, fala de tudo. Então, no início do século XXI, Jabas trouxe a refinaria, Eduardo trouxe a montadora, entre outras coisas. Então, o que foi que parece ter acontecido? Isso ia nessa direção, de novo, a crise e a pandemia se instalam. E o que é que a cereja do bolo, do modelo, aparece e se constitui com toda a força que tem, que é uma realidade incontestável? Aquilo lá era a Suape no início, hoje a Suape é um hub port internacional, que, no entanto, está faltando uma coisa. A hipótese de partida com a qual a gente está trabalhou o ano passado, é que o modelo de desenvolvimento de Pernambuco, gestado em meados da década de 50, sob a coordenação da Comissão de Desenvolvimento de Pernambuco, precursora da Sudene, e o forte estímulo do Padre Lebré, simplesmente esgotou-se. Esgotou-se porque ele foi executado. Nós estamos diante de um caso, Pernambuco está diante de um caso que a gente podia chamar de esgotamento modelar. Aquele modelo lá que todo mundo saiu seguindo, esgotou-se. E agora faz o quê? A hipótese, dando continuidade, nesse momento estamos sob a demanda de avançar num amplo debate na sociedade que permite ajudar a formular um outro modelo de desenvolvimento sintonizado com os novos e exigentes desafios da atualidade. São outros completamente diferentes. Aqueles de lá eram de lá e forjaram esse modelo. E os de agora? Sim, antes de passar para os desafios, eu quero dizer o seguinte,
está faltando um traçado fundamental desse modelo, que é a transnordestina. Está faltando a transnordestina. E mais do que isso aqui é a malha métrica histórica do Nordeste, instalada ao longo do século XX. Essa malha métrica corre o risco, pelo que se está dizendo, de desaparecer tudo isso, ficar só Eliseu Martins direto para Pecém. Isso é um absurdo total e completo. Felizmente, o governo entendeu a importância da continuidade do trecho de Pernambuco, que foi retirado, sumariamente retirado entre o Natal e o Ano Novo de 2022, retirado do contrato de concessão. A Transnordestina e a malha ficaram mutiladas. Vocês imaginem se isso aí acontece. Se todo o Nordeste Oriental é excluído a malha ferroviária, vai ficar excluído, alijado para sempre da malha ferroviária nacional. Isso é inaceitável, inaceitável. A gente tem insistido nisso, feito conversa para lá e para cá. Está na iminência da concessionária entregar toda essa malha que está sucateada. Ou seja, não podemos deixar que isso aconteça. Eu faço sempre essa ressalva. Isso é indispensável para o desenvolvimento de Pernambuco e para a SUAP. SUAP, não existe porto em lugar nenhum do mundo que não seja servido, porto importante, que não seja servido por ferrovia. E a gente vai negar isso à SUAP? Se negar isso à SUAP, ele será só um porto regional e nunca vai cumprir o seu papel de hub port internacional. O que é que acontece? Não é só SUAP que vai ficar fora da história, não. O Porto de Natal, de João Pessoa e de Maceió também. Esses portos não serão interligados. E SUAP é o grande escoadouro de toda essa região do Nordeste Oriental.